Ceará 3, Santos 0. Santos permanece na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e eu imaginava que com a chegada do Vojvoda nós poderíamos sonhar com uma Sul-Americana e alguma coisa diferente do que apenas lutar para não cair. Porém, até aqui, parece que eu estava errada, né? Espero que eu esteja certa em algum momento, mas aqui, nesse momento, parece que eu estou errada. Parece que a luta do Santos até o final vai ser lutar para não ser rebaixado. Santos que jogou muito mal contra o Ceará, disparada a pior partida do Vojvoda sob o comando do Santos. Um Santos que defensivamente não funcionou e nem ofensivamente. Tivemos mudanças na escalação, os 11 iniciais que não deram certo no primeiro tempo, mudanças no segundo tempo também que não surtiram efeito, e um resultado merecido, né? Uma derrota merecida do Santos para o Ceará. O Ceará teve muito mais objetividade, um Ceará muito mais organizado, que mereceu esse resultado. E o Vojvoda, ele foi para mim, nesse jogo, teimoso, porque parece que ele não enxergou o que o campo gritou contra o Bragantino, o que o campo gritou principalmente contra o Grêmio. A gente esperava mudanças na escalação, na postura do treinador, para ter um resultado diferente contra o Ceará. E aí os 11 iniciais do Santos, deixa eu até pegar aqui para não esquecer ninguém, foi um Santos que teve o Gabriel Brazão como o goleiro titular. Tivemos na lateral o Igor Vinícius, porque o Mike sentiu um desconforto no joelho. Alexis Duarte e Adonis Frias, os titulares da zaga. O Lua Pérez teria sentido algum desgaste, então foi preservado. Escobar, que não dá para entender por que foi mantido, fez uma partida horrorosa contra o Grêmio, mas foi mantido. E aí, João Schmidt, Rincon no lugar de Barreal, Zé Rafael, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. E a escalação do Escobar também, para mim, não faz sentido, porque você tem dois volantes jogando praticamente lado a lado, que é o Rincon e o João Schmidt, caras mais defensivos. O Zé Rafael, que chegou no Santos com o discurso de que hoje ele é muito mais volante do que um meia mais adiantado, foi titular. Então era um Santos que estava com o meio-campo pesado. Não dava para você colocar o Souza entre os titulares, para você ter uma válvula de escape, para você ter um jogador que chega mais ao ataque, até para fazer uma companhia com o Guilherme, um jogador que tem um melhor cruzamento. Não seria mais inteligente a entrada do Souza? Souza que fez uma assistência para o gol do Lautaro contra o Bragantino? Souza que entrou, faltando poucos minutos contra o Grêmio? Eu teria entrado com o Souza, sinceramente. O Guilherme não dá para entender a cadeira cativa que ele tem nesse Santos. É um jogador que, apesar de ser o artilheiro do Santos na temporada, vem fazendo jogos ruins, onde parece que ele não entende o time da partida, joga em outra rotação, parecia que estava jogando com o freio de mão puxado hoje, não dá para entender a manutenção dele como titular e a manutenção dele por muito tempo durante o jogo. Porque às vezes a gente até fala, não, né, o técnico confia no Guilherme, confia no Escobar, confia no João Schmidt, confia no Rincon, mas a gente gosta de confiar no treinador no sentido de, pô, colocou esses caras. Se eles não jogarem bem, eles vão ser substituídos. Só que demora uma eternidade para sair. Demora. E aí, a informação da transmissão do Amazon Prime era que não era o Escobar que sairia do time. Não era o Souza que entraria no time. Era o Robinho que ia entrar no Santos. Só que aí, nesse tempo de decisão de mudança, acontece o gol do Fortaleza e aí muda a mudança. Entra o Souza no lugar do Escobar, porque o Escobar falhou no segundo gol do Fortaleza, do Ceará, perdão. E aí ele troca a substituição que ele faria. Informação do Amazon Prime durante a transmissão. Então, assim, precisou tomar o segundo gol para entender que não estava dando mais o Escobar, que ele estava sendo um jogador que defensivamente não estava agregando, ofensivamente nulo. E o que a gente mais lê
e mais escuta do torcedor. Ah, não, o Escobar tem que ser titular porque ele é melhor defensivamente que o Souza. Será que é tão melhor assim? Os números mostram que ele é tão melhor assim que o Souza? Ele vem fazendo bons jogos para justificar uma titularidade? Eu, sinceramente, acho que não. O Souza, em pouco tempo de jogo, fez 2 boas jogadas. Finalizou 2 vezes. Fez muito mais que o Escobar o jogo inteiro. O Guilherme, eu cansei de entender o que ele tenta fazer em algumas jogadas. Cansei de entender. O Santos que estava com o meio-campo sem criatividade. O Roleiser não consegue ser esse cara criativo do Santos. Não consegue. O físico do Roleiser também vai definhando jogo a jogo. No começo do ano, eu falava, não, né? Acho que tá entrando em forma, pré-temporada, tá chegando no Santos agora. Cara, a gente tá em outubro e o Roleiser tem um físico que não aguenta. Se chega perto do Roleiser, encosta, ele voa. Ele sai morto todo o jogo. Morre no segundo tempo. Erra passes e gera contra-ataque pro adversário. O Santos me relaciona um bom tempo que voltou a treinar com os jogadores do Santos na sexta-feira. Ele treinou sexta e treinou sábado. E viajou com a delegação para esse jogo contra o Ceará. O Bom Tempo não entrou. Eu não vi ainda a entrevista coletiva do Vojvoda, tá? Mas pode ser que ele argumente de que, porque o Bom Tempo não aguentaria X minutos. Então por que relacionou o Bom Tempo? Por que não relacionou o Ian, por exemplo, que poderia jogar para ser um meio-campista que ajuda defensivamente e ajuda no ataque? Por que deixou o Ian lá em Santos e não relacionou, ao invés de relacionar o Bom Tempo, que não tinha condições de jogo? O Arão. Quando que o Arão vai ser utilizado? Também não tem condições de jogo o Arão? Porque pro terceiro jogo que ele é terceiro, quarto jogo que ele foi relacionado e não entra em campo? O Tiquinho Soares. O que é o Tiquinho Soares no Santos? O que é o Tiquinho Soares no Santos? Sempre entra, mas não consegue fazer absolutamente nada. E aí, outra coisa, você pega a lista de relacionados do Santos. O Mike sentiu um problema lá no joelho. Ok. O Santos só tinha o Igor Vinícius na lateral direita. O Sherman, que fez um golaço pelo Sub-20, não foi relacionado. Sabe, eu não consigo entender o planejamento, as tomadas de decisões do Vojvoda, de quem comanda o departamento de futebol do Santos. Não sei, não consigo entender. Não consigo entender. E aí, o Santos está na 16ª colocação, tem que agradecer ao Vasco, né? Porque se o Vasco é derrotado pro Vitória, a situação do Santos já está ainda mais preocupante, vai para um jogo de vida ou morte contra o Corinthians, na Vila Belmiro daqui 10 dias. E vai ser esse inferno que o torcedor vai viver até o jogo contra o Corinthians. Essa pressão, esse clima ruim, não só dos torcedores do Santos, mas também jogadores, enfim. Quando a gente acha que o Santos vai, de fato, dar alguma alegria para o seu torcedor, ele não dá, né? A gente imaginava que era um Santos que podia lutar para ter uma vaga na Sula, mas parece que se o Santos não cair, vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Com todo respeito, zero interesse nessa Copa Sul-Sudeste, né? É isso que o Santos quer? Jogar a Copa Sul-Sudeste? Ou o Santos vai tomar vergonha na cara, vai começar a jogar bola para tentar pelo menos uma vaguinha numa Sul-Americana? Para pelo menos não chegar nas últimas rodadas lutando para não cair. O trabalho do Vojvoda, ele mostrou um Santos melhor nos primeiros jogos, né? Enquanto ele estava com invencibilidade e tal. Só que, assim, agora esse jogo contra o Ceará foi horroroso. Horroroso. Não deu para entender a escalação inicial, não deu para entender as mudanças do time do Santos, a insistência em certos medalhões. Eu espero que mude da água para o vinho para o jogo contra o Corinthians. E que ele entenda que certos jogadores não têm a menor condição
de ser titular, de ser capitão do Santos. Não dá pra gente ficar com cadeira cativa com quem não tá rendendo absolutamente nada. Não dá. E tem gente pedindo passagem nesse time. E eu sempre falo, um jogo de futebol, ele tem 5 substituições. A FIFA aumentou, né? Eram 3, agora são 5. Se começou, a sua ideia não surtiu efeito, muda. Volta já do intervalo com mudanças. Para que ficar esperando 30, 20, 40 minutos para fazer alguma alteração? Para que esperar o adversário fazer o segundo gol para fazer alguma alteração? Se você quiser realizar uma mudança com 1 segundo de jogo, meu amigo, você pode. Não tem uma cartilha, não tem uma regra no futebol. Que, não tem que esperar até tantos minutos, até tomar mais um gol. Não tem. Então o Vojvoda, para mim, foi muito mal. Foi o principal personagem de forma negativa do Santos. Alex Duarte, Adonis Frias, Escobar, Guilherme, Rincon, João Schmidt, Tiquinho, Roleiser. Muito mal, muito mal. Um Santos que coletivamente foi muito mal. Se em algum momento eu elogiei o Santos, lá no começo do trabalho do Vojvoda, que foi bem coletivamente, todo mundo estava indo bem coletivamente, hoje é o contrário. Hoje, talvez o Lautaro Dias tenha sido o menos pior. O menos pior. E para chegar ao ponto de eu falar que o Lautaro Dias foi o menos pior de um jogo do Santos, acho que traduz bem a situação que nós nos encontramos. Enfim, espero que no pós-jogo contra o Corinthians eu esteja mais animado e mais feliz para falar sobre esse Santos, porque hoje foi vergonhoso e o Santos foi muito mal.